A magia de ver o dinheiro render para você tem nome e sobrenome: juros compostos. E eles ganham força, sobretudo, depois de se alcançar os R$ 100.000 em investimentos, e assim, com o passar do tempo, os rendimentos se tornam maiores, ao ponto de atingir a tão sonhada meta de R$ 1 milhão. Aqui irei abordar cuidados e alertas sobre os riscos da volatilidade do mercado financeiro, que pode impactar esse cálculo. No entanto, a teoria de que atingir R$ 1 milhão é mais fácil depois dos R$ 100.000 investidos, esconde algumas variáveis, como o impacto da inflação, as taxas de administração sobre o retorno final, e o desconto do imposto de renda, IR. Sejam todos bem-vindos ao canal Manual do Conhecimento. Me chamo Alex Alves. Se gostarem desse tipo de conteúdo, deixa seu like, seu comentário, e se inscreva no canal. Gratidão a todos. Vamos começar. A ideia, contudo, é plausível para alguns especialistas. E tudo depende, no fim, de uma boa estratégia de investimento diversificada para minimizar exposição a riscos, caso as condições de mercado sofram mudanças, além da disciplina de aportes constantes, e sem resgate fora do prazo. Os juros compostos são uma das forças mais impactantes para o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Eles funcionam como um efeito bola de neve, em que os rendimentos gerados sobre o capital inicial começam a render por conta própria, acelerando o crescimento do patrimônio. Como começar o investimento? Essa teoria reforça a importância de começar a investir o quanto antes, mas com uma estratégia disciplinada. No início, os ganhos podem parecer modestos. Mas à medida que o tempo passa, o crescimento se torna exponencial. Isso explica por que o tempo necessário para dobrar o capital vai se reduzindo à medida que o patrimônio cresce. Ao atingir um certo ponto, o retorno sobre o capital investido é tão significativo que se torna possível alcançar novos patamares financeiros em períodos de tempo cada vez menores. Esse investimento precisa levar em conta os benefícios dos juros compostos. Para atingir esses objetivos, o investidor precisa se beneficiar dos juros compostos, que permitem que os rendimentos gerem novos rendimentos ao longo do tempo. O famoso fazer o dinheiro trabalhar para você. O controle emocional e a disciplina são essenciais na hora de montar e manter a carteira de investimentos com esse objetivo de R$ 1 milhão. O investidor precisa de disciplina, paciência e uma estratégia diversificada que minimize riscos, sem abrir mão de uma visão de longo prazo. O poder dos juros compostos pode gerar grandes resultados, mas exige consistência nos aportes e uma análise cuidadosa das oportunidades e riscos ao longo do tempo. Quais são os riscos desse investimento? Inflação, taxa de administração sobre o retorno final e desconto do IR, além da volatilidade do mercado financeiro, são algumas variáveis que impactam diretamente o patrimônio a ser construído. Por isso, tudo deve ser avaliado na hora de investir. Imaginando que o investidor alcançou o seu primeiro milhão, investindo R$ 1.000 ao mês, no Tesouro Selic, cuja rentabilidade é próxima de 100% do CDI, ele teria acumulado R$ 1.054.941,05 ao longo de 23 anos. Descontando os R$ 116.841,16 de IR, a rentabilidade líquida seria de R$ 938.099,89. Sendo assim, para alcançar R$ 1 milhão líquido, ele precisaria investir consistentemente por mais um ano, totalizando 24 anos para chegar à meta. Os efeitos da inflação e da taxa de administração também devem entrar no radar do investidor antes de montar a estratégia de investimento. Mesmo que o conceito de juros compostos acelere o crescimento do patrimônio, o poder de compra pode ser corroído ao longo dos anos se o retorno real não for suficientemente superior à inflação. Além disso, escolher produtos financeiros com altas taxas de administração pode reduzir consideravelmente o rendimento líquido. Portanto, uma análise contínua do desempenho da carteira e ajustes estratégicos são necessários para que a teoria se materialize de forma mais próxima da realidade. Simulação sem aportes mensais. Em um exemplo sem aportes mensais, em que é considerado apenas o investimento inicial e a taxa de retorno anual, veja a seguinte simulação para verificar o impacto dos juros compostos sobre o patrimônio ao longo do tempo. Primeira fase.
R$ 100.000 em 6 anos. Investimento inicial: R$ 50.000. Taxa de retorno anual: 12% ao ano, aproximadamente 1% ao mês. Tempo necessário: 6 anos. Segunda fase: R$ 200.000 em mais 4 anos. Patrimônio inicial: R$ 100.000, acumulado na primeira fase, taxa de retorno anual: 12% ao ano. Tempo necessário: 4 anos. Terceira fase: R$ 300.000 em mais 3 anos. Patrimônio inicial: R$ 200.000. Taxa de retorno anual: 12% ao ano. Tempo necessário: 3 anos. Quarta fase: atingindo R$ 1 milhão em 10 anos. Patrimônio inicial: R$ 300.000. Taxa de retorno anual: 12% ao ano. Tempo necessário: 10 anos. Esses cálculos destacam como o tempo de crescimento pode ser drasticamente reduzido, graças à mágica dos juros compostos, sem necessidade de aportes adicionais. Com aportes mensais, sem investimento inicial. Já no cenário no qual o investidor não tem os R$ 50.000 de investimento inicial, mas consegue manter uma rotina de aportes mensais de R$ 1.000, o tempo para chegar a R$ 1 milhão é similar. Imaginando que o investidor aplique R$ 1.000 todos os meses em um CDB pré-fixado a 12,10% ao ano, por exemplo, ele atingiria os primeiros R$ 100.000 em 6 anos. Porém, é possível ser ainda mais conservador ao adotar uma taxa de 10,40%, equivalente ao CDI hoje, que levaria ao objetivo em cerca de 6 anos e 2 meses. Entretanto, esses números são apenas uma simulação e podem não refletir a realidade, que pode mudar a depender das condições de mercado. Por isso, deve ter cuidado ao escolher os seus produtos financeiros. Ao manter esse parâmetro constante nos aportes, o investidor alcançará R$ 200.000 em 10 anos. Investindo por mais 3 anos no Tesouro Selic, o montante será de mais de R$ 300.000, sem que seja necessário aumentar os aportes ou buscar investimentos com retornos mais agressivos. Os próximos R$ 100.000 vêm em apenas 2 anos, e assim exponencialmente, de modo que, em 23 anos, o investidor poderá atingir R$ 1 milhão. Alcançar R$ 100.000 investidos é um marco significativo para qualquer investidor, e esse momento traz algumas mudanças importantes na forma como as finanças pessoais e os investimentos são geridos. Embora o montante de R$ 100.000 possa parecer um número simbólico, ele representa mais do que uma simples acumulação de recursos, é o ponto onde o poder dos juros compostos e uma estratégia sólida de investimentos começam a produzir resultados tangíveis, com um impacto crescente sobre o patrimônio. Com R$ 100.000 investidos, os juros compostos começam a desempenhar um papel mais evidente na construção do patrimônio. Se antes os rendimentos de R$ 10.000 ou R$ 20.000 investidos podiam parecer pequenos, com R$ 100.000 o cenário muda. A partir desse valor, mesmo retornos modestos geram um crescimento mais acelerado. Por exemplo, uma taxa de retorno anual de 10% resulta em R$ 10.000 de ganhos, que por sua vez, vão reinvestidos para gerar mais ganhos no futuro. Esse fenômeno se amplifica com o tempo. Quanto maior o valor investido, maior o efeito dos juros compostos. Ou seja, atingir R$ 100.000 é o primeiro passo para que o seu dinheiro comece a trabalhar para você de forma mais eficiente. Muitos produtos financeiros, como fundos de investimento de alto desempenho ou contas remuneradas com taxas de retorno diferenciadas, exigem um valor mínimo de aplicação, que pode girar em torno de R$ 100.000. Isso significa que, ao alcançar esse montante, você passa a ter acesso a oportunidades de investimento mais sofisticadas e com melhores condições. Fundos de ações, fundos multimercado e até produtos de renda fixa, que antes não eram acessíveis, passam a fazer parte do seu leque de opções. Esses produtos podem oferecer retornos maiores ou mais consistentes ao longo do tempo, diversificando ainda mais sua carteira de investimentos. Com R$ 100.000 investidos, é possível diversificar sua carteira de forma mais eficiente, reduzindo riscos e melhorando os potenciais retornos. Uma quantia menor, como R$ 10.000,
ou 20 mil reais, muitas vezes limita as opções de diversificação, pois alguns ativos exigem valores mínimos de aplicação. Com 100 mil reais, você pode distribuir seus investimentos entre diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações, imóveis e fundos imobiliários, e também entre diferentes setores econômicos e geografias. Essa diversificação reduz a volatilidade e o risco total do portfólio, aumentando as chances de que ele se valorize de forma mais consistente no longo prazo. Alcançar 100 mil reais investidos geralmente coincide com uma mudança de mentalidade em relação ao dinheiro. Nesse ponto, você já desenvolveu uma disciplina financeira sólida, o que inclui hábitos como poupar consistentemente, investir de forma consciente e manter um planejamento financeiro de longo prazo. O foco passa a ser não apenas acumular dinheiro, mas também otimizar os investimentos, entendendo que o tempo e a consistência são aliados poderosos. A busca por conhecimento sobre finanças e mercados tende a se intensificar, com o objetivo de garantir que os investimentos continuem crescendo de maneira saudável. Outra mudança importante ao atingir 100 mil reais investidos é a possibilidade de gerar rendas passivas mais significativas, como dividendos de ações ou rendimentos de fundos imobiliários. Se antes os rendimentos passivos eram pequenos, com 100 mil reais, eles se tornam mais expressivos e podem até mesmo complementar sua renda mensal. Imagine que você investiu parte desse valor em ações de boas empresas pagadoras de dividendos, ou em fundos imobiliários com bons retornos. Esses ativos podem gerar uma renda passiva constante, que pode ser reinvestida ou usada para outras finalidades financeiras. Ao alcançar 100 mil reais, o foco no longo prazo se intensifica. A visão de metas financeiras, como a independência financeira, aposentadoria, ou grandes aquisições, como imóveis ou viagens, torna-se mais clara. Esse montante dá uma base sólida, para que o investidor possa traçar um planejamento financeiro mais assertivo, sabendo que, com disciplina e boa gestão, o patrimônio pode continuar a crescer exponencialmente nos próximos anos. Além disso, o acompanhamento mais frequente dos investimentos, o uso de ferramentas para a gestão de portfólio, e até a consulta com assessores financeiros especializados passam a fazer parte do cotidiano, visando otimizar o crescimento e proteger o capital acumulado. Há também uma mudança psicológica significativa ao atingir 100 mil reais investidos. Para muitos, é um marco que simboliza sucesso e competência na gestão financeira. Esse milestone reforça a confiança na capacidade de tomar decisões financeiras e investir com consistência. Esse senso de conquista pode ser um motivador para continuar aplicando estratégias de investimento sólidas e buscando novos patamares financeiros. Conclusão: alcançar 100 mil reais investidos representa mais do que apenas um número na conta. Ele simboliza a consolidação de hábitos financeiros saudáveis e a abertura para novas oportunidades no mercado de investimentos. A partir desse ponto, o poder dos juros compostos, o acesso a produtos financeiros mais sofisticados, a diversificação da carteira e a geração de renda passiva começam a ter impactos reais sobre o crescimento do patrimônio. No entanto, é importante lembrar que manter a disciplina e o foco de longo prazo são fundamentais para continuar crescendo e atingir objetivos ainda maiores, como a independência financeira ou a aposentadoria confortável. O primeiro 100 mil reais é só o começo, e com estratégias adequadas, o patrimônio pode se multiplicar de forma consistente ao longo do tempo.